Boa tarde, queridos companheiros. É com enorme satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nessa casa para mais uma tarde de estudo, de troca de informações, de aprendizado dessa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Esta casa que nos recebe, previamente preparada, harmonizada, equilibrada, nos recebe de braços abertos. Para nós é uma importante oportunidade de aprendizado. Sejam todos bem-vindos. Os nossos companheiros da internet que estejam nos acompanhando também, sejam bem-vindos. Aqueles que vêm pela primeira vez, bem-vindos. Os que já nos acompanham, olá. Tá? Espero que a semana tenha sido boa para todos. Tá certo? Então, antes de começarmos, alguns recados e o mais importante, pedir que desliguem os celulares. Tá bom? Então, a casa ela realiza trabalhos todos os dias. Reuniões públicas às segundas, terças, quartas, quintas, sábados e domingos. Segunda, terça e quinta a partir das 20 horas. Quarta-feira a partir das 14 horas. Aos sábados às 15 horas e aos domingos às 10 horas. Nos domingos, durante a palestra é realizada também a evangelização infantil. Então, enquanto seus filhos têm o primeiro contato com a doutrina espírita através de atividades ligadas ao espiritismo, os pais ficam mais tranquilos para acompanhar a palestra. Tá bom? Todo segundo sábado do mês, nós realizamos a distribuição de 62 cestas básicas para as famílias carentes da região que estão cadastradas. E a ajuda de vocês é fundamental. Agradeço, em nome da casa, toda a ajuda que nos foi passada até hoje e continue nos ajudando com alimento não perecível para podermos montar as cestas. Todo sábado, a partir das 17 horas, é ser preparado um lanche e servido lanche para os nossos companheiros necessitados que se encontram nas praças, nas estações do metrô, próximo aqui no entorno do centro. Metrô Santana, metrô Tietê, Carandiru, nas praças aqui próximas, é distribuído um lanche, um chá ou um café com leite ou um suco, para amenizar um pouco do sofrimento desses nossos irmãos. E precisamos de voluntários. Quem quiser trabalhar após as 17 horas, aí já se apresente, aí regace as mangas, que trabalho temos para todos. Tá certo? Às sextas-feiras é realizado um trabalho para os drogados, viciados em drogas de todos os tipos, em drogas, em sexo. Então, não é aberto ao público, é um grupo de trabalho, mas tragam para nós o nome da pessoa, venha conversar com a gente, que nós vamos no nosso grupo auxiliar para que essa pessoa consiga se reequilibrar e, dependendo da vontade dessa pessoa, com certeza ela vai deixar esses vícios de lado. É um trabalho que é feito às sextas-feiras, a partir das 19h30. Ok? Visite a nossa livraria. Tá? Nós estamos iniciando nossa livraria aí, tem alguns livros ainda, temos alguns livros da doutrina, livros de outros autores que também estão ligados com a doutrina. Para quem quiser, é só nos procurar. Tá ok? Então vamos, companheiros. Aproveitando esse nosso momento, esse nosso encontro, vamos nos acalmando, vamos levando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade que aqui já se encontram, para que possamos, Senhor, aproveitar ao máximo tudo que estaremos tratando nesta tarde, meu Pai. Que essa doutrina maravilhosa dos Espíritos trouxeram até nós, Senhor, ela possa ser difundida, trazendo esclarecimento, o equilíbrio, a paz, e que possamos aproveitar ao máximo, meu Pai. Que assim seja. E vamos envolver com muito carinho nosso companheiro Luiz Henrique, que fará a palestra por nós nessa tarde. Que ele seja feliz na sua exposição. Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual. Que todos possam receber o amparo e o auxílio dos benfeitores espirituais. A palestra dessa tarde, ela encontra-se no item 18, que se chama A Dor e o Espírito, do livro Segundo Livro dos Espíritos, psicografado por Carlos Bacelli,
editado pelo espírito Irmão José. Nesse item, Irmão José, ele vai tecer considerações a respeito da pergunta número 597 do Livro dos Espíritos. E essa pergunta, Kardec formula da seguinte maneira: pois se os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, é possível afirmar que há um princípio independente da matéria? E os espíritos respondem que sim, e que esse princípio sobrevive ao corpo. Essa pergunta, ela encontra-se no Livro dos Espíritos, e ela vai tratar, dentre outras perguntas, a respeito do homem, dos animais. Mas a ideia aqui não é nós falarmos a respeito da questão específica dos animais, se eles têm espírito ou não, como é que se dá o progresso deles, como é que vai ser, o que acontece após a morte do animal, se ele reencarna ou não. Até porque isso nós vamos aprender nos cursos, e nós também podemos ler o Livro dos Espíritos para nos informarmos. Mas a ideia aqui, Irmão José, no primeiro momento, ele se aproveita dessa pergunta para nos mostrar que os animais, eles possuem um princípio inteligente, já adiantando que eles não possuem o espírito, que o espírito somos nós, seres humanos. Mas eles têm um princípio inteligente que está em constante evolução, em constante progresso. Em segundo lugar, ele nos mostra que os animais também passam pela dor física. E que essa dor física, muitas vezes, ela surge para o progresso, para a evolução dos animais. Assim, por exemplo, os pássaros, eles vivem em determinada região, eles se alimentam ali, eles procriam, mas de repente surge o inverno. E aí, durante o inverno, eles não vão mais encontrar o alimento deles. E eles precisam voar. E muitas vezes eles voam longas distâncias, eles vão até para outros continentes, para irem em regiões onde eles possam se alimentar, onde eles possam procriar. Eles também, os pássaros, eles estão sempre criando os seus ninhos para que possam se abrigar, para que possam ter os seus filhotes. Isso mostra essa sua evolução. Os animais também, de uma maneira geral, eles trazem o princípio, aquele instinto de sobrevivência, que é tão importante. E este instinto deixa eles vigilantes, atentos, porque se eles se acomodarem, eles serão presas fáceis de seus predadores. Nós, seres humanos, além da dor física, nós também experimentamos a dor moral, que, na maioria das vezes, chega a ser até mais grave que a dor física. E essa dor moral também, ela pode trazer sérias doenças. E na maioria das vezes, se nós formos verificar, muitas vezes essas doenças físicas, elas têm origem numa dor moral. Quantas vezes nós não vemos uma pessoa saudável, que se alimenta bem, faz exercícios, e de repente ela cai doente. E a medicina terrena, ela não consegue identificar a causa dessa doença. Mas se nós formos verificar a fundo, nós vamos perceber que a causa dessa doença muitas vezes está numa dor moral. Muitas vezes no término de um relacionamento, na perda de um ente querido. Há também aquelas dores que são eminentemente físicas. E muitas vezes a pessoa fica na cama, sem poder se locomover, sem poder ter as suas atividades diárias, sem poder trabalhar. Isso acontece para que ela também possa refletir um pouco a respeito da sua vida, para que ela possa fazer uma análise de como tem sido a sua vida, aquele momento de reflexão. E que também muitas vezes ela vai aproveitar o momento de saúde de uma outra forma, quando ela resgatar a sua saúde. Nós, quando chegamos aqui ao centro, nós já passamos ou estamos passando por alguma dor. Uma dor física, uma dor grave, ou uma dor leve, mas que nos impede o convívio social, que nos impede de trabalharmos, por exemplo. Ou também a dor moral, aquela dor do término de um relacionamento que é tão difícil, a dor pela perda de um ente querido, a dor por termos sido rudes com o nosso próximo, por termos tratado mal o nosso companheiro, ou então por termos sido traído por um amigo, aquela dor que nós não esperávamos de alguém que nos atingiu, de quem nós menos esperávamos. E muitas vezes nós não aceitamos, nós nos desesperamos, achamos que estamos sendo injustiçados, achamos que Deus se esqueceu de nós. Mas com o tempo nós percebemos que isso não ajuda em nada,
Isso não resolve a situação, não vai trazer a cura para as nossas dores. E aí, muitas vezes, nós fazemos como quando estamos com pressa e não queremos fazer uma faxina bem feita, nós colocamos a sujeira embaixo do tapete. Isso não resolve, porque as moscas vão continuar ali, naquela região. Muitas vezes estamos com aquele sorriso, aparentemente felizes, mas dentro de nós, no nosso coração, nós sabemos que estamos tristes, que há um vazio, que nós não estamos bem. E essa dor muitas vezes também surge para nos mostrar que algo não vai bem em nossas vidas, que nós precisamos modificar algo em nossas vidas. E aí surge o momento em que nós nos lembramos de Deus, nos lembramos de Jesus, eles que estão sempre de braços abertos, nos esperando, que estão sempre nos aguardando para nos consolar, nos apoiar, nos dar o seu ombro amigo. E aí também nos lembramos de vir ao centro espírita. E aqui, quando chegamos, somos bem recebidos, trabalhadores que vão ouvir os nossos problemas, nós vamos poder desabafar, nós vamos ser consolados. Nós também ouvimos as palestras tão esclarecedoras, onde nós aprendemos tanto, são lições que calam fundo nos nossos corações e que nós levamos para o nosso dia a dia, para nos tornarmos pessoas melhores. E uma dessas lições que nós aprendemos aqui, a importância de nós resgatarmos a nossa relação com Deus, com Jesus. Isso nós vamos fazer através da prece. Não aquela prece longa, aquela prece decorada, mas aquela prece do coração, que pode ser de 1 minuto que seja, mas que vai ter muito mais efeito do que aquela prece em que nós falamos e nem sabemos o que estamos dizendo. E aí é importante nós fazermos a prece ao acordarmos, para que possamos ter um bom dia, um dia de paz, de harmonia. A prece diante dos momentos de dor, principalmente. Porque quando fazemos a prece, nós abrimos o nosso coração, nós nos afastamos daquela dor e nós possibilitamos a ajuda do plano espiritual. Vamos também fazer a prece antes de dormirmos, para termos uma boa noite de sono, para que Deus e Jesus possam nos amparar durante o nosso repouso físico. E também, Jesus já nos disse no Evangelho de Mateus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então vejam como que uma frase simples, curta, mas tão consoladora, tão reconfortante para todos nós. E quando nós falamos em Jesus e pensamos nele, nós já ficamos mais calmos, mais tranquilos. Basta nós olharmos para a sua figura, como esse quadro, por exemplo, para já termos aquela paz interior. Em outra passagem, também Jesus, no Evangelho de João, nos diz: eu sou a porta, querendo significar que ele é o caminho para o nosso equilíbrio, é o caminho para a paz, para a nossa alegria. Infelizmente, muitas vezes, nós preferimos aquela porta larga, a porta dos prazeres, dos bens materiais, achando que é lá que nós vamos encontrar a nossa felicidade. Mas é um ledo engano. Logo nós percebemos que essa felicidade é passageira, é transitória, que nós continuamos com aquele vazio em nossos corações. E nós vamos perceber com o tempo que a verdadeira alegria é a alegria do Evangelho de Jesus, de nós praticarmos os seus ensinamentos no nosso dia a dia. Diante da dor, não vamos também ignorar a medicina terrena. Aliás, sempre na assistência espiritual, é sempre aquele alerta de que a assistência espiritual não dispensa o tratamento médico. Então vamos sim buscar os médicos, psicólogos, psiquiatras para a cura das nossas dores físicas e morais. Mas não vamos esquecer também da questão espiritual, que é muito importante esse auxílio espiritual. Porque chegando aqui no centro, nós vamos receber os passes, aquele passe que vai reequilibrar os nossos centros de força, que vai nos encher de boas energias. Nós vamos também receber o amparo e a ajuda dos nossos amigos espirituais, que já se encontram aqui, verificando a necessidade de cada um e procurando atender cada um nas suas necessidades. É mais ou menos como aquela cadeira de 3 pernas, em que nós temos, sendo que cada perna representa um aspecto da nossa vida. O aspecto físico, o aspecto emocional e o aspecto espiritual. Nós precisamos cuidar dos 3, porque senão essa cadeira não fica em pé. E aí, nós podemos até estar cuidando da questão espiritual e da emocional.
Mas se nós deixarmos o físico de lado, por exemplo, se nós não nos alimentarmos direito, se nós não fizermos um exercício, certamente vamos ficar doentes. E aí, ficando doente, isso vai atingir o nosso emocional, que também vai atingir o nosso espiritual. Também diante da dor, muitas vezes, nós sentimos a necessidade de chorarmos, e nós não devemos ver a lágrima como um sinal de fraqueza, um sinal de inferioridade. Porque nós temos grandes exemplos na Bíblia. Maria, ela soluçou, chorou aos pés do Calvário. Pedro, ele lamentou-se por ter negado Jesus. Paulo também, ele chorou às portas de Damasco. E os primeiros cristãos, eles choraram nos circos de martírio. A diferença é que eles não derramaram lágrimas sem esperança. Apesar da dor em seus corações, eles continuaram a sua caminhada, confiantes na providência divina. Então nós, diante da dor que nos faz chorar, vamos chorar, porque essa dor também lava a nossa alma, nos deixa mais calmos, mais tranquilos, mas não vamos parar aí. Vamos continuar a nossa caminhada, na certeza de que Deus, de que Jesus, eles estão sempre conosco, eles estão sempre nos apoiando, eles querem a nossa felicidade. E também não vamos esquecer que essa dor é temporária, e ela logo irá passar. Vamos também procurar, meus amigos, cuidar dos nossos pensamentos, porque nós sabemos que tudo inicia-se no pensamento. No primeiro momento nós pensamos e aí nós agimos. Então, a partir do momento que nós estamos pensando, nós já estamos criando. Então vamos procurar ter pensamentos elevados, pensamentos de fé, de esperança, de alegria. Nós também podemos transformar as nossas vidas. E a esse respeito, e curar as nossas dores, nós também temos uma lição de uma escritora muito famosa, conhecida, a Louise Hay, que escreveu um livro, Você Pode Curar a Sua Vida. Não sei se todos leram, mas é muito interessante. E ela mostra nesse livro como ela conseguiu curar um câncer com a força do pensamento. E nós vamos ver também, nós temos os exemplos da natureza. Por exemplo, quando a terra, quando nós vamos plantar, nós fazemos buracos, nós revolvemos, mexemos em toda a terra. E aí nós plantamos as sementes e logo surgem as flores, os frutos, as árvores. A árvore também, quando nós a podamos, nós cortamos as suas folhas, ela fica por um momento aparente, feia, com aquele aspecto meio ressequido, mas logo ela ressurge forte, dando uma sombra gostosa, acolhedora, dando bons frutos. A água também, quando ela surge na fonte, ela surge cristalina naquele lugar, mas ela não fica ali. Ela segue o seu caminho. Ela vai para córregos, para riachos, para rios maiores, até atingir a imensidão do mar. Então, não vamos nos esquecer que toda corrigenda, ela vai trazer momentos de dor, sim. É aquela questão, nós estamos sendo lapidados. É como aquela pedra bruta que nós vamos lapidando até se transformar num diamante. Mas se nós soubermos suportar com paciência, com boa vontade, nós vamos colher os bons frutos lá na frente. Então vamos ser como essa água, seguindo o nosso caminho, não importa a dificuldade, o terreno que apareça, mas confiantes, sabendo que lá na frente nós vamos encontrar o mar. Esse mar que vai ser a nossa alegria, o nosso equilíbrio, onde nós vamos viver em paz. E não vamos buscar fugir a esse processo reparador, que todos nós passamos, ninguém está livre, mas que é muito importante para nós, para o nosso crescimento. E a esse respeito também há uma história de um senhor. Ele estava cansado de tanto sofrimento, da sua cruz, e ele maldizia a todos, a tudo, e até mesmo estava desconfiado de Deus. E aí, certa noite, ele sonha que ele caminhava pela estrada da vida. E ao longo do caminho, ele passou, no início, era tranquilo. Ele passava por boas paisagens bonitas, e via os pássaros, as flores, um sol gostoso, um céu azul. Mas aí, conforme ele foi caminhando, ele foi passando por lugares não tão agradáveis. Ele passou pelo deserto, passou por lugares muito frios ou muito quentes, paisagens não tão bonitas, e ele começou a cansar, se sentir desanimado, e começou a achar que a cruz que ele estava carregando era muito pesada. Então ele resolve cortar um pedaço dessa cruz para continuar a sua caminhada.
E aí ele segue o seu caminho até atingir uma cidade. Cidade essa onde ele poderia repousar, onde ele poderia ser feliz, encontrar sua paz. Só que quando ele chega nessa cidade, ele percebe que em volta dela havia um grande fosso, um buraco enorme, e não tinha como ele atravessar. E ele deu a volta em toda a cidade e havia esse buraco. E não havia nenhuma ponte. Então ele se deu conta de que a única maneira para ele atingir essa cidade seria colocando essa cruz. Só que qual não foi a surpresa dele quando ele percebeu que ele não poderia atingir a cidade, porque faltava aquele pedaço que ele havia cortado. Então, meus amigos, a cruz que todos nós carregamos é aquela cruz que vai ser necessária para que nós possamos atingir as bênçãos da vida. Então não vamos reclamar, vamos saber suportar e carregar as nossas cruzes. A dor também, ela nos aproxima de Deus. E nós temos, nesse sentido, o exemplo de Jesus. Jesus, que foi o maior espírito que já reencarnou na Terra, ele também foi vítima da dor. Ele foi perseguido, ele foi injuriado, ele foi colocado na cruz. E em nenhum momento ele reclamou, ele xingou, ele falou, achou que Deus tivesse esquecido dele. Em nenhum momento. Ele ficou calmo, sereno, continuou a sua missão, e nós sabemos o quanto ele foi feliz nessa missão. Então vamos nos espelhar no exemplo de Jesus, que soube suportar com paciência todas essas dores pelas quais ele passou. Não vamos nos esquecer que essa nossa existência que nós estamos tendo atualmente é o nosso bom combate. E o nosso campo de luta somos nós mesmos. Não vamos achar que o problema está no outro, o problema está em algo externo. Não. Nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Nós precisamos ver os nossos defeitos, os nossos vícios, analisarmos aquilo que nós podemos melhorar. É mais ou menos quando nós vamos cuidar de um jardim, nós não tiramos as ervas daninhas que vão impedir, que vão sufocar o crescimento das boas plantas. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos remover essas ervas daninhas dos nossos defeitos, do orgulho, da maldade, da maledicência, do egoísmo e vários outros aí que cada um precisa fazer essa autoanálise. E vamos cuidar desse nosso jardim interior, que todos nós temos as boas sementes. A semente do amor, a semente da paz, do perdão, da caridade, da esperança. Basta nós cultivarmos. É só nós darmos atenção a esse nosso jardim, para que ele possa ficar florido, para que possa haver bons frutos, para que os pássaros, as borboletas possam se aproximar desse belo jardim. E aí certamente que nós vamos atrair boas pessoas, situações boas e alegria em nossa vida. Quando surge uma situação de perigo, nós sabemos que há aquela sigla internacionalmente conhecida para pedir ajuda, o SOS. E aqui nós podemos traduzir o primeiro S como silêncio diante do caos. O O é a oração diante do desafio. E o último S é o serviço ante o mal. Então, a respeito do silêncio, ele também é fundamental diante do problema que estejamos passando. Vamos ficar calmos, não vamos reclamar, não vamos blasfemar, não vamos ser maledicentes, porque isso não vai resolver a situação. Pelo contrário, só vai agravar ainda mais. Então vamos esperar, porque sabemos que essa situação irá passar. É mais ou menos quando no momento de uma tempestade, se há muitos raios, não é bom nós sairmos na rua, isso é perigoso. Então nós não ficamos em casa esperando a tempestade passar, é mais ou menos isso. Ou mesmo diante da escuridão da noite, por pior que seja essa escuridão, nós sabemos que logo vai surgir o dia seguinte, os raios do sol. Isso acontece, esses dias que se sucedem, também para nos mostrarmos que sempre é possível o recomeço. Que por pior que esteja a nossa vida, a situação que estejamos passando, por mais escura que esteja, logo virá o sol para nos mostrar que é possível um novo recomeço. Então não vamos nos desesperar. A respeito da oração também, como nós já falamos, ela é muito importante, né? essa prece, porque através da prece que nós vamos abrir esse canal para a ajuda do plano espiritual, que é tão importante também, como nós sabemos. E a questão do serviço, da caridade,
E aqui, quando nós falamos em caridade, não é só nós darmos a esmola, o dinheiro para o nosso irmão necessitado, mas também a caridade de nós darmos aquilo que nós temos de melhor para o nosso próximo. A caridade de nós darmos um tempo de nossas vidas para ouvirmos o nosso próximo, aquela pessoa, aquele amigo, aquele parente, aquele colega de trabalho, que muitas vezes precisa de um minuto que seja do nosso ouvido. Aquele momento de atenção que, quando ele desabafa, ele já se sente melhor, já se sente mais tranquilo. É nós sermos mais gentis, mais educados no nosso dia a dia, nós falarmos um bom dia para o nosso próximo. É nós sermos mais pacientes no trânsito, por exemplo, nos meios de transporte. É através de pequenas atitudes que nós vamos também ser caridosos. Não é só fazendo grandes atos, não. E também, quando nós nos dispomos a ajudar o próximo, nós percebemos o quanto a dor, a cruz do outro, muitas vezes é tão mais pesada que a nossa. E aí nós paramos de reclamar um pouco. Nós falamos, meu Deus, graças a Deus que eu tenho a minha vida, tenho a minha família, a minha saúde, tenho alguns problemas, mas eu não posso reclamar. E quantas vezes essas pessoas que têm problemas até piores, elas nos dão uma lição de vida. Por quê? Elas estão naquele momento, naquela miséria, naquela dificuldade, naquela doença grave, mas estão com um sorriso, elas estão com a esperança, elas continuam confiantes em Deus, na providência divina. E também vamos ter a caridade do perdão, de nós perdoarmos o nosso próximo, o nosso colega de trabalho, o nosso amigo, o nosso parente, aquele que muitas vezes, num momento de infelicidade, nos atingiu, muitas vezes porque ele não tinha o conhecimento, essa oportunidade que nós estamos tendo. Então vamos procurar perdoar. Assim como nós também já erramos, e nós também gostaríamos que o outro nos perdoasse. E vamos fazer a nossa parte, porque se o outro não perdoar, já é uma questão dele. Né? Nós já estamos com a consciência tranquila, nós já fizemos a nossa parte, já tentamos, já procuramos, já buscamos essa reconciliação com o nosso próximo. E o perdão é muito bom, meus amigos, porque ele nos traz essa paz do coração, ele tira esse peso no nosso coração, nós ficamos mais leves, mais tranquilos. E aí nós podemos nos dirigir a Deus de uma outra maneira, mais calmos, mais tranquilos. Então, que nós possamos, a partir dessas reflexões, dessa tarde, enxergarmos a dor de uma outra maneira. Que nós possamos perceber que muitas vezes ela surge para o nosso crescimento, para o nosso bem. Não vamos achar que Deus se esqueceu de nós, não vamos achar que estamos sozinhos, porque nós sempre podemos contar com o auxílio dos nossos amigos, dos nossos parentes, dos amigos espirituais também. E vamos modificar a nossa vida, essa transformação interior que nós vamos fazendo aos poucos, no nosso dia a dia. É aos poucos essa transformação, não precisamos, sabemos que não é de uma hora para outra, mas um passo que nós consigamos dar no nosso dia, isso já vai fazer uma enorme diferença. E a partir do momento que nós nos transformamos, nós também vamos nos tornando mais felizes. E com isso nós vamos evitando essas situações de dor. Nós vamos nos tornando pessoas melhores, mais tranquilas, mais serenas, mais felizes. E também a dor inevitavelmente acaba surgindo muitas vezes, mas nós vamos estar mais preparados, vamos estar mais fortes, mais equilibrados para passar por este momento. Então que todos nós possamos refletir nessas lições ao longo da semana e ao longo do ano aí que se inicia, que nós possamos então ter uma excelente semana, com muita paz e muito amor. Graças a Deus. Obrigado. Bom, como faz parte da continuação do nosso trabalho, né? Abrimos agora espaço para aquela pergunta, aquele comentário a respeito do tema. É só levantar a mão, o microfone até você, e você formulará o seu comentário. E a sua pergunta, alguma colocação. Quem quiser?
Não, na verdade eu achei muito interessante, né, os comentários dele sobre a dor, e eu vejo que a dor, ela é o primeiro sinal de que às vezes nós não estamos no caminho certo, porque é através da dor que às vezes a gente se vê obrigada a modificar algum mau hábito que a gente já tem, que a gente já carrega. É através da dor, às vezes, que a gente vai procurar uma ajuda. Então, eu vejo assim que quando a dor vem, é porque realmente a gente não está seguindo o caminho que a gente deveria estar. Eu vejo dessa forma. E também é engraçado que vindo para cá eu estava ouvindo uma mensagem, um CD de mensagens do Tadeu, não sei se vocês já, lá de Araxá. E ele estava falando que realmente depois da dor, depois da tempestade, sempre vem o sol, sempre vem o arco-íris. Mas que a nossa mente, ela já está tão viciada no negativismo, no pessimismo, que às vezes a gente não consegue ver esses momentos de trégua. Porque a gente já tem aquele vício de reclamar, e achar que nada está bom, e achar que as coisas não vão se resolver. Então, muitas vezes a gente passa por muitas dificuldades, assim, por uma vida muito difícil, mas porque a gente mesmo não consegue enxergar esses momentos melhores que a gente tem. É só isso. É verdade. Por isso que é bom também nós virmos aqui no centro, para ouvirmos essas palestras, estarmos refletindo e realmente modificando esse nosso pensamento. A gente muitas vezes tem essa tendência, mas ouvindo aqui, refletindo, a gente passa a modificar a nossa postura diante do nosso dia a dia. Então, e com o Evangelho de Jesus nos nossos corações, no nosso dia a dia, nós vamos estar mais fortalecidos. É mais ou menos quando nós vamos dirigir à noite, diante da tempestade, a escuridão, mas se há aquele olho de gato no chão, né, eles vão mostrando o caminho. Então nós não precisamos temer, porque nós sabemos o caminho que nós temos que seguir. Então, mais alguém? Tem um companheiro, um internauta que está nos acompanhando, muito obrigado, a senhora Mário Soares de São Paulo. Obrigado, senhor Mário, pela atenção. Ele fez um questionamento: por que não consigo perdoar minha irmã? Estou errado? Esse é o questionamento do nosso companheiro, senhor Mário Soares. Bom, a respeito do perdão, nós já falamos aqui também no final da importância do perdão, e Jesus já nos falou que nós devemos perdoar o nosso próximo 70 vezes, 7 vezes. Isso cada ofensa. Então vejamos que o perdão, ele é ilimitado e incondicional. Também sabemos que não é fácil, não é? Muitas vezes aquela pessoa nos atingiu de uma maneira difícil, que nós estamos tristes, estamos chateados, mas como nós falamos também desse momento de dor, vamos esperar essa tempestade passar. Né? Vamos ficar calmos, vamos ficar serenos, tranquilos, esperando passar essa tempestade, e nada como o tempo também. Né? É importante esse tempo para nós irmos refletindo, não vamos agravar ainda mais também a nossa situação. Né? Então vamos vamos manter o silêncio diante dessa ofensa, vamos esperar, mas nós devemos buscar o perdão. Sim, devemos tentar. E vamos fazer, nós não falamos a respeito da prece, então vamos fazer uma prece também, pedindo para que Deus, Jesus, os nossos amigos espirituais, nos auxiliem nesse ato de perdoar, né? Que eles possam nos ajudar para que a gente possa libertar do nosso coração esse rancor, essa mágoa, e nós vamos estar então abrindo os nossos corações e ajudando para que esses nossos amigos também nos auxiliem nesse ato de perdoar. Mas é algo que nós devemos estar refletindo, devemos estar, né, pensando a respeito disso e buscando, sim. Nós falamos, é um passo atrás do outro, ninguém vai mudar de uma hora para outra, a gente sabe que tem questões que nós precisamos trabalhar. Mas, se nós olharmos para dentro de nós mesmos, cada um sabe o que precisa melhorar. E também sabemos que há determinadas situações que são difíceis, que a gente ainda tem uma certa relutância, que nós ainda insistimos lá com aquele homem velho, né? Mas é por isso que estamos aqui, não é? É para aprendermos, para nos instruirmos, e nós vamos tentar, no nosso dia a dia, essa nossa transformação interior. Mais alguém? Opa, Lourenço. Eu acompanhei uma parte da palestra pela internet, né? Então, mais ou menos, estou
cheguei agora, mas acompanhei uma... É o seguinte, cada um tem o seu sofrimento, sua dor é particular, cada um, né? Ou foi criado por outros, ou foi criado por ele mesmo, não importa. Você acredita que o sofrimento alheio, você observando o sofrimento alheio, vai ter uma importância muito grande na sua vida? Ele vai interferir na sua própria vida? O que vai servir? O sofrimento alheio vai servir do que para você? Bom, em primeiro lugar, quando a gente percebe essa dor, a dor, né, do próximo, alheia, a gente tem que arregaçar as mangas, como ele falou aqui no começo, e vamos nos dispor a ajudar. Não é? Em primeiro lugar, já vai estar tendo essa ajuda porque é uma oportunidade de nós praticarmos a caridade na dor alheia, não é? De nós minorarmos, ajudarmos aquele nosso irmão no seu sofrimento, né? Nós darmos uma palavra de consolo ou qualquer ato, qualquer gesto que essa pessoa esteja precisando. Então, ela vai nos ajudar nesse sentido. E também, quando nós muitas vezes verificamos aí a vida do nosso próximo, muitas vezes nós acabamos, e quando ele está sofrendo, a gente também se dá conta do que nós não devemos fazer, né? Porque muitas vezes, por exemplo, aquela pessoa que está doente, e nós sabemos que de repente ela praticou determinado ato que não deveria, e aí ficou doente, nós já nos damos conta, olha, então nós aprendemos também com a dor alheia a não cometermos os mesmos erros, porque nós sabemos qual vai ser a consequência, né? Mas o mais importante, na minha opinião, não é só visualizar a dor do próximo, mas é nós arregaçarmos a manga para ajudarmos essa dor do nosso irmão. Mais uma colocação? Muito obrigado. Obrigado muito pela obrigado atenção de todos e uma ótima semana com boas reflexões. Graças a Deus. Bom, companheiros, falar de dor é complicado, né? Cada um tem a sua dor, mas a gente tem que aprender a trabalhar, né? A nossa dor, né? Sublimar a dor. Como o exemplo do Mestre Jesus, né? Que ante os tormentos, como foi falado, ante os tormentos, nunca praguejou. Então, liçãozinha para nós aí. Estamos no processo de aprendizado. Então vamos, companheiros, depois de muito recebermos, é chegado o momento agora de doarmos. Então vamos, fechando os nossos olhos do plano físico, buscando a imagem do nosso Mestre Jesus, que distribuía suas dádivas sem olhar a quem, atendendo aqueles que estavam necessitados. Então vamos, abrindo os nossos corações e vamos doar. Que essas energias salutares possam ser utilizadas pelos companheiros da espiritualidade, levando-as até os hospitais, aos leitos de dor, amenizando o sofrimento desses nossos irmãos que ali se encontram. Pelos presídios, onde aqueles que cometeram a falta contra a sociedade estão cumprindo, estão pagando essas faltas, para que sejam envolvidos. Por todos aqueles que clamam por justiça, Pai, para que recebam conforme o seu merecimento a justiça clamada. Por esse planeta Terra, Senhor, que está sofrendo grandes mutações, sendo preparado para um nível superior, Senhor, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Para que olhemos com muito carinho para este planeta que nos recebeu, Senhor. Seja abraçado num abraço fraterno. Que cada lar da terra, Senhor, possa receber ajuda. Cada núcleo familiar seja fortalecido, Pai, para servir de base, a base segura para aqueles que estão procurando, Senhor. Que a sua santa doutrina, Mestre,
possa ser difundida por todos aqueles que se empenham nesta árdua tarefa. A dor é consequência dos nossos atos, Senhor. Que possamos então praticar bons atos para evitarmos a dor. E se tivermos que sofrer, Senhor, sejamos resignados, pacientes e vamos aprender a trabalhar. O trabalho, sempre o trabalho, Mestre. Que assim seja. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, aos companheiros da espiritualidade, humildemente, Senhor, pedimos permissão para encerrarmos esta parte do trabalho. Obrigado, meu Pai. Que assim seja.